Olá, Doutor Jackson, muito boa noite, salve, salve. muito boa noite. Desculpa aí, é porque problemas de informática, meu amigo. Não, imagina, Inclusive, eu imagina. entrei pelo Luiz Jackson, porque eu estava entrando pelo Rotinas e você não estava vendo. Não estava aparecendo aqui pra gente, não. Aí eu estava no Rotinas, na minha tela, estava dizendo que você estava vendo, mas simplesmente eu não sei. Aí Não eu entrei no aparecia. Jackson, eu acho que deu certo Perfeito. agora, né? Nós já estamos com um grupo aqui razoável e como Ótimo. o Instagram nos impõe aí certos limites de tempo, eu já queria partir para o que interessa. A gente já Vamos. começar a nossa conversa. Inclusive, a depender dos questionamentos, nós podemos, me foi permitido pelo Wagner, a depender como for a noite, no decorrer das nossas exposições, das nossas reflexões, nós podemos passar de uma hora, passa uns 20 minutos, a depender da situação, né? Nós sabemos como é, né? Nós somos Perfeito. velhos conhecidos de lives, eu e Exato, você, exato. né? Sempre uma honra estar aqui contigo. É bem E assim. vamos lá. Vamos lá. Então, boa Acho que noite a todos aqui que nos acompanham. Eu queria iniciar agradecendo, né, a Record pela iniciativa. Eu, inclusive, enquanto integrante lá da diretoria da Associação Comercial, nós copiamos esse modelo positivo e exitoso, né, da Record, quando vimos que estava sendo um modelo que estava funcionando muito, né, para esse período tão delicado. Nós demos início a um modelo muito parecido lá e, claro, em respeito à iniciativa prioritária aí da Record, nós alocamos as nossas em outros dias da semana, para que não houvesse conflito e para que o público em geral pudesse desfrutar sem problema de ambas as iniciativas. E nessa noite de hoje, nós trouxemos aqui o Dr. Luiz Jackson, que é um grande conhecido de todos, claro, magistrado do trabalho com mais de 20 anos aí de magistratura, professor de diversos cursos de graduação, pós-graduação, do Rotinas Trabalhistas. Então, a gente teria aqui um vasto currículo a apresentar e talvez aí sim a gente já tivesse que entrar para a segunda hora. A primeira seria apenas para o currículo. E nossa conversa de hoje, para todos que nos ouvem, a ideia é a gente trazer luzes num momento tão exato. sombrio, né, que vivenciamos, buscar aqui traçar algumas alternativas que ainda porventura não tenham sido contempladas, principalmente pela classe empresária, né? Nós tivemos uma situação, eu estava comentando aqui antes da sua entrada, claro, destacamos as medidas provisórias principais foram a 927 e a 936, e a Perfeito. 936, inclusive, teve uma votação ontem, né, pelo Senado, uma aprovação com ressalvas, algumas inclusões aí foram feitas desde a Câmara dos Deputados, e de modo que foi encaminhada a sanção presidencial. Esse era um ponto, sem dúvida, de grande ansiedade no meio empresário, porque a imensa maioria praticou, né, a suspensão contratual logo de imediato, e aqueles 60 dias de prazo máximo já se esvaíram, né? Sim. Então, aliás, uma grande ansiedade para se verificar se haverá uma prorrogação, e aí vamos conversar um pouco aqui sobre isso. Mas, doutor Jackson, muito boa noite mais uma vez. Boa E aí eu noite. queria já deixar contigo as suas primeiras considerações sobre o que é que a legislação trabalhista específica para esse período, em linhas gerais, e depois a gente vai pormenorizando, o que é que a legislação trabalhista proporciona aí ao empresário como alternativa, e para as partes, né, para Perfeito. ambas as partes da relação de emprego, para esse período de pandemia. Olha, de forma metodológica, nós podemos iniciar pelas medida provisória 927, depois a 936 e as futuras alterações da medida provisória 936, que foram muitas. Inclusive, se o projeto já está aprovado pelo Senado, vai à sanção presidencial, é o projeto de lei 15 de 2020, e altera sensivelmente muita coisa. Então, nesse caso, todas as medidas trabalhistas, que fique claro. Está me ouvindo, Alessandro? Perfeitamente.
Todas as medidas trabalhistas, e o que o empresário tem de levar em consideração é que estamos vivendo em um período excepcional. É um período onde foi declarada o estado de calamidade pública e, inclusive, a medida provisória 927 faz alusão ao nosso estado de força maior. E nós temos várias possibilidades que estão à disposição do pequeno, do médio, do grande empregador, especialmente aqui em Alagoas, onde o desgaste financeiro e econômico está sendo muito grande, especialmente na área de hotelaria, bares, restaurantes e de serviços. Você tem de levar em consideração, primeiro, que tipo de empregador você é. Se você deseja ficar com aquele empregado, se você tem condições de manter o teu negócio, se o teu negócio, por exemplo, foi afetado o funcionamento pelos decretos estaduais ou não. Isso é um passo importante. E, em termos de legislação, eu lembro sempre que o maior ativo de qualquer empresa, no meu entender, é sempre o humano. E nesses momentos de pandemia, você vê realmente a qualidade, você vê aquele empregado que veste a camisa da empresa, que procura, que está sofrendo junto ali com o empregador. Nem sempre é possível mantê-lo, mas o governo federal, ele sensivelmente ele inicia com a medida provisória 927 de 2020, onde ela nos dá algumas possibilidades. Inicialmente, ela fala que, no artigo 2º, que o acordo escrito, firmado entre o empregado e o empregador, prevalecerá sobre acordos e convenções de trabalho vigentes, sobre a legislação infraconstitucional, só havendo de respeitar a Constituição e os princípios de direito constitucional. Os princípios constitucionais aplicáveis ao trabalho, que estão lá no artigo 7º da Constituição Federal. Interessante é que esse artigo 2º, ele muda o eixo do direito do trabalho, onde nós temos, pela primeira vez, um acordo escrito que prevalece sobre a lei, desde que tenha por objetivo a preservação do emprego e da renda. Nós mudamos o nosso eixo normativo, tentando, em si, proteger o emprego. Eu poderia falar de uma questão que tem me chamado a atenção, que a legislação trabalhista permite, que geralmente é o primeiro questionamento que o empregador faz. Posso conceder férias? Pois bem, existe uma diferença entre férias concedidas e interrupção do contrato de emprego. Uma primeira deixa, que não está na medida provisória 927, e uma possibilidade interessante. Em relação às férias, a alteração que se tem é do 135, do artigo 135 e 145 da CLT, em relação à remuneração de férias, que antes era paga antes e agora ela pode ser paga com um mês depois, até 5 dias, como se eu estivesse pagando realmente ali um salário. Então, só no mês subsequente à concessão de férias, até 5 dias eu vou pagar, e aquele 1/3 de férias que eu pago, vou pagar no dia 20 de dezembro tão somente. As férias coletivas também, o empregador pode realizá-las, o empregador pode concedê-las sem a necessidade de informação ao Ministério do Trabalho e Emprego ou ao sindicato da categoria profissional. Agora, tem uma questão interessante, doutor Alessandro. A interrupção do contrato de trabalho pode ser uma opção para esses empregadores, porque muita gente, no início da pandemia, inclusive nós não tínhamos ideia de quanto tempo ela ia durar, já concedeu férias a seus empregados. E agora, o que fazer? Não é? Eu tenho uma possibilidade de interrupção do contrato. Essa interrupção do contrato pode ser por mais de 30 dias. E pelo artigo 133 da CLT, eu posso interromper o contrato por um acordo individual entre empregado e empregador. A interrupção do contrato, eu vou continuar pagando o salário para ele, mas sem a possibilidade, sem o pagamento de 1/3 de férias. E outra coisa, passou de 30 dias de interrupção do contrato, inclusive o empregado perde o direito às férias, porque ele já estava. Então, isso pode ser uma alternativa interessante para o pequeno e o médio empregador. Se quiser, em vez de conceder aquelas férias com 1/3 a mais, ele pode possibilitar aí a interrupção do contrato de emprego por mais de 30 dias, que ele já economiza, porque não vai pagar 1/3
e não vai ter de conceder novos períodos de férias quando esse empregado retornar ao emprego. Isso é uma mudança sensível. Uma outra mudança que me chama, uma outra possibilidade que me chama a atenção. Só para, como algumas pessoas que nos acompanham aqui nesse momento não são da área jurídica, então só para deixar bem claro para elas, o que você traz aqui para nós de forma muito interessante, uma alternativa, o que é que no final das contas estamos dizendo? A medida provisória 927 permite que, por acordo entre as partes, e desde que respeitados os direitos básicos previstos na Constituição, que as partes acordem determinadas situações, desde que claramente vinculadas à ideia de permanência e manutenção do emprego. Esse objetivo sendo claro e lícito, claro, obviamente, é possível que, ao invés de se conceder férias, se acorde a interrupção do contrato. E a interrupção, leia-se, o empregado não presta o serviço, mas o empregador paga os salários. Então, no caso, o empregado é que não está cumprindo, digamos assim, com a parte dele, mas está se surtindo efeitos, tanto é que o empregador continua pagando. E essa interrupção, sendo superior a 30 dias, haveria a perda do direito a férias naquele período. Logo, cairia aquele adicional de 1/3, né, que o empregado teria direito e que seria pago somente lá no final, perto de dezembro, né? E uma outra situação, quando houvesse o retorno ao trabalho, as férias já estariam, o período, quando você passa mais de 30 dias de interrupção do contrato de emprego, ou seja, recebeu o teu salário ali naquele mês, você perde o direito às férias. Então, nós não tínhamos aí, não teríamos aí essa dor de cabeça de depois ainda ter de conceder férias ao empregado. É uma opção interessante, não está prevista na medida provisória 927, mas é uma possibilidade que a legislação permite. Né? Então, eu achei interessante trazer essa reflexão, porque nós temos de pontuar aqui soluções. Uma outra solução interessante da medida provisória 927, que eu acho, seria o banco de horas negativo também. Sim. Todas essas possibilidades passam quando você tem capital de giro, no caso, para deixar aquele empregado em casa durante um tempo e você ainda não quer se aproveitar da redução de salário e jornada ou suspensão do contrato. Eu falo já delas. Estamos ainda na medida provisória 927, que é aquela atrás de possibilidades. E uma seria esse banco de horas negativo, que o empregado, no caso, ficaria em casa, receberia o salário, mas depois, quando ele retornasse, o empregador teria 18 meses após o período de encerramento do estado de calamidade pública para cobrar 2 horas extras a mais a título de compensação por esse banco de horas negativo que o empregado, no caso, não é, se submeteu. Essas medidas, um outro tópico da medida provisória 927... Ô, Jackson, desculpe, assim, eu estou propondo aqui, desculpe lhe interromper, mas surgiu aqui uma pergunta da Clarissa. Perfeito. E aqui a gente vai tentar dar a prioridade aos nossos ouvintes, né? Então, assim, trazendo uma pergunta, aí para a gente não passar do ponto do assunto, ela faz uma pergunta interessante, ela diz, posso fazer isso quando eles estão voltando da suspensão do contrato de trabalho? É a pergunta dela. Perfeitamente. A interrupção, não é isso? Eu acho que ela banco de horas negativo, sobre o banco de horas seria negativo. Interrupção. Hã? Eu acho que ela estava falando do banco de horas negativo. O banco de horas negativo pode ser feito. A pergunta. Sim, porque o grande problema dos empregadores é que muita gente já suspendeu o contrato ou já reduziu o salário e jornada. Uhum. E a suspensão do contrato pode ser por até 60 dias, a redução de salário e jornada por até 90 dias, mas você pode até fazer eles sucessivos, desde que o prazo máximo não ultrapasse de 90 dias. Mas e depois? Se você já gastou essa munição, o que é que você pode fazer? Não é? Então, essa interrupção seria interessante, assim também como esse banco de horas negativo. Uma coisa que me chama a atenção, só continuando, Alessandro, é que
Da medida provisória 927 para a medida provisória 936, as possibilidades para o empregador melhoraram muito. Por quê? Porque se na medida provisória 927 era acordo individual entre empregado e empregador, mas sempre com o empregado, no caso, cedendo direitos trabalhistas, o Estado não se intrometia, nós estamos vivendo um verdadeiro keynesianismo, ou seja, o Estado agora está dando a sua parcela de contribuição e pela medida provisória 936, nós temos uma possibilidade que seria a da redução de salário e jornada por até 90 dias. Essa redução proporcional, ela pode ser de 25%, 50% ou até 70%. Pode haver, mediante acordo, em geral, acordo escrito entre as partes, até uma determinada faixa salarial, não é isso? Ou então a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias, e essa possibilidade significa dizer que, no caso, nas duas possibilidades, na verdade, o governo arcaria com o que a gente chama de BEPER, benefício emergencial, né, de preservação da renda. E esse benefício há de ser, um acordo escrito entre as partes. No caso, o empregador, ele informa ao Ministério da Economia que solicitou esse acordo, e o governo dá a sua contrapartida. Então, são possibilidades que estão em aberto. Essa medida provisória 936, em um aspecto geral, ela vai ser renovada e, inclusive, ela vai ser enxertada com alguns outros aspectos que eu trouxe aqui, que estavam resolvendo alguns problemas práticos da 936, da redução de salário e de jornada e da suspensão do contrato. Porque na suspensão do contrato, esse benefício emergencial, ele vai ser pago com base no seguro-desemprego, nos valores devidos ao seguro-desemprego do empregador. Não é isso? Então, é uma possibilidade a mais aí que os empregados têm, que os empregadores têm para fazer frente a essas dificuldades econômicas que todos os segmentos estão enfrentando, né? Perfeito. Se me permite, até mesclando um pouco disso que você trouxe aí muito bem para a gente, o que é que aconteceu? A maior parte das pessoas, depois das férias, partiu para as suspensões contratuais, notadamente aquelas atividades que estão impossibilitadas de funcionar. E aí esses 60 dias já se exauriram. Exato. Essas empresas, naturalmente, quando elas ainda estão com essas atividades suspensas, agora só restou a elas, por hora, enquanto não há prorrogação da medida, a redução de jornada. E aí, particularmente, adotei uma orientação para aquelas empresas em que isso era adequado. O que é que a gente propôs? A gente disse, olha, nada impede que você aplique a redução e que, em relação às horas de trabalho que o empregado teria que dar, você lance no banco de horas e ele não preste serviço por hora. Você continua fazendo o pagamento, claro, normal, e você vai se creditando nessas horas. Seria o banco de horas negativo, mais ou menos, aí que você está pondo. Então, vamos só para exemplificar e ficar claro. Eu, empregador, já exauriu os 60 dias de suspensão. Vamos para a redução em 50%. Uma jornada de 8 horas por dia, eu teria 4 horas que o empregado teria que prestar de serviço. Eu, empregador, vou remunerando esses 50% e vou me creditando, já que a minha atividade está completamente parada e eu não tenho como usar essa... Só um instante, Alessandro, só duas questões. A primeira questão, teu vídeo tá parado. Eu não estou vendo a expressão facial. Como é que eu consigo fazer isso, hein? Deixa eu ver aqui sem sair. Perfeito, eu acho que está todo mundo assistindo. Veja aí. Vê agora. Voltou? Não, agora está tudo em branco. Ih! Rapaz, eu acho que a gente só conseguiria resolver, penso eu, se a gente saísse e voltasse, né? Porque... Será? Eu acho, porque... Deixa eu tentar... Bom... Saí, voltei. Continua? Tá em branco.
Estava entrando. O áudio está ótimo. Agora, a sua voz é que está... Desculpe, vamos continuar. E aí, quando a gente fizer a segunda etapa, a gente tenta corrigir. Acho que vai ser o Olha, jeito. é só uma questão metodológica para que a gente não se perca, certo? Nós estamos dando possibilidades, estamos discutindo aqui possibilidades, perfeito? Então, só para entender, Alessandro, no teu caso, você já fez a suspensão por 60 dias, perfeito? Perfeito. Aí aquele empregador, no caso, ele vai se utilizar de 30 dias do contrato para redução de salário e de jornada ou não? Exato. Mas se ele se utilizar da redução do contrato de salário e de jornada por 30 dias, né, essas horas a mais elas não podem ser objeto do banco de horas negativo. Que fica evidente aqui que esses dois contratos, eles, no meu entender, eles não podem se comunicar. Por quê? Porque um é oriundo... Sim. Não, pode falar. Só pode concluir o falar. Perfeito. Um seria oriundo da medida provisória 927 e o contrato de redução de salário e de jornada, vocês empregadores que estão me ouvindo, os empresários, lembrem-se uma coisa, se eu determino a redução de 50%, inclusive com pagamento proporcional pelo empregador, no valor do salário hora, inclusive, que a gente chama salário hora, mas cabe também remuneração. Se ele tem uma remuneração variável, então, se ele recebe gorjetas, etc., pela portaria 486/2020, isso entra no cálculo também do BEMPER, do Benefício Emergencial do Emprego e da Renda. Então, nesse caso, não pode haver esse cômputo das horas que restaram, sob pena de, inclusive, ser invalidado esse contrato aí de redução de salário e de jornada. Eu acho que eu não fui claro no exemplo. Deixa eu só te explicar. Eu acho que eu não fui claro no exemplo. O que eu quis dizer é o seguinte. Vamos pensar que um determinado empregado ele tem uma jornada de 8 horas. Perfeito. E que ele agora, nos 30 dias que restam, porque a suspensão só pode ser por 60 e a redução é que poderia ser toda ela 90. Ou as duas juntas também somente até o limite de 90. Então, nós temos esses 30 dias aí para praticar a redução. O que eu quis dizer foi que o empregado que teria uma jornada de 8 horas tiver uma redução de 50%, essa parte da redução o governo irá pagar. Perfeito. A outra parte, o empregador irá pagar. Só que, neste momento, o empregador não está fechado. Então, ele não tem como dispor efetivamente da força de trabalho do empregado nessas 4 horas que o empregado teria que prestar diariamente. Então, o que a gente propôs foi que essas 4 horas que ele tem que dar, não são aquelas 4 que vão ser remuneradas pelo governo. Estou entendendo. Nas 4 em que ele teria que prestar, mas o meu estabelecimento enquanto empregador está fechado, o empregado não vem trabalhar, eu, empregador, pago normalmente e computo isso no banco de horas. Entendeu? Eu não sei se ficou claro agora. Agora ficou claro, mas eu ainda tenho aqui as minhas dúvidas, né, nesse caso, respeitosamente, porque esse acordo é feito para haver uma efetiva... A lei não possibilita, no caso, nessa redução de salário e de jornada, o não trabalho. Se você não trabalha, nesse caso, desses 30 dias, nesse período, por que não fazer um banco de horas negativo nesse sentido? Né? Por que não? Eu acho aí uma posição de você botar essas 4 horas do trabalho para um banco de horas negativo. Se você pensar, se você for fazer isso, faça um acordo escrito adicional. Então, nesses termos, você vai ter que fazer um acordo escrito adicional, colocando essas 4 horas. No acordo que horas negativas. Não, porque se você só fazer a redução de salário e de jornada, o governo está entendendo, aí o legislador entende que aquele empregado irá laborar com redução de jornada. É aquele fato, por exemplo, empresa que se encontra fechada, talvez a solução não fosse essa. Talvez aí fosse um home office,
no caso dessa possibilidade, fosse feito outra. Mas empresa que está fechada, no meu entender, não pode haver essa redução de salário e de jornada. Talvez esteja aí um grande problema pelos quais as empresas estão passando agora, porque eu já determinei a suspensão, queimei meus 60 dias, a minha empresa está fechada e agora? O que é que eu posso fazer? O que é que a legislação do trabalho me possibilita? Né? Esse é um dos motivos aqui da nossa reunião hoje. Essa tua solução eu acho um pouco arriscada, mas se você se o fizer, há de ser feito com um acordo escrito entre empregado e empregador, prevendo aquele banco de horas negativo. O acordo que nós firmamos da redução já prevê, entendeu? Certo. Nesse caso. Mas tranquilo, estamos aqui justamente para o debate, é um momento novo. Eu não vi ponto da medida provisória que vedasse essa possibilidade. Até porque, inclusive, teve uma pessoa aqui que falou não trabalho é suspensão. Ele não é suspensão porque o empregado está recebendo. Então, assim, eu só queria deixar, eu acho que claro para quem nos ouve... Parcial do contrato, né? Não entendi. É uma suspensão parcial do contrato. O efeito principal dele, que no caso seria o labor, não vai ocorrer. Mas o contrato ainda é válido. Ele só está suspenso e ele recebe, no caso, o benefício emergencial de 100%. E se a empresa for acima de 4 milhões e 800, tiver renda, né, anual de 4 milhões e 800 mil, ele recebe 70%. E o empregador, no caso, paga 30%. Bom, vai ser um ponto, certamente, doutor Jackson, que talvez possa vir a sua análise futura em processos. Porque é uma das questões, nós não vimos vedação, nós tivemos a cautela de prever nos acordos, nós adotamos isso, tivemos esse cuidado também, não fizemos isso genericamente, analisamos a situação de uma empresa que efetivamente não tem nem como praticar o home office. É uma empresa que ela efetivamente está com suas atividades paradas. Entendo. Então, de nossa parte, entendemos que, não havendo mais prazo para suspensão, mesmo a redução seria extremamente penosa, porque eu estaria pagando e não teria como ter o trabalho do empregado mesmo. Tá? Então, de qualquer forma, de ordem fática, o empregado já não estaria trabalhando. O que está acontecendo é que eu estou computando em banco de horas e estou ajustando isso individualmente com o empregado. Tá? Mas acho que podemos prosseguir para não ficarmos só nesse ponto. Mas um ponto interessante que você tocou, né? Mas se houver essa solução, como você perfeitamente colocou, que seja feito em acordo escrito, né? Exatamente. Olha, nós podemos falar aqui das novidades. Por favor. Pois, que novidades são essas? O que é que o governo está prevendo? O governo, ele primeiro, vai haver uma prorrogação da medida provisória 927, 2020, que foi a primeira, mas a mais utilizada é a redução de salário e de jornada e a suspensão do contrato, né, para o recebimento aí do benefício emergencial. Inclusive, diga-se de passagem, o Brasil é um dos únicos países onde o governo está tomando a frente e realmente está arcando com esses valores. Tudo para que não haja para que não haja, tentando recuperar, no caso, e manter, no caso, as empresas, né, em funcionamento. Uma coisa que eu chamo a atenção, que deve ser chamada a atenção dos empregadores, é que quando você também se utiliza dos contratos de suspensão do contrato por até 60 dias, redução de salário e de jornada, quando esse empregado retorna, ele tem direito à estabilidade pelo mesmo prazo do contrato que você fez. Né? Então, nesse caso, tem de ter cuidado, porque se eu for me utilizar de redução de salário e de jornada, se eu for me utilizar de suspensão do contrato, existe essa garantia de emprego para o empregado pelo mesmo período. E, a depender da redução de salário e de jornada, ele pode pagar até metade de salário por esse período, ou então até 70%, ou então até 100% naquela redução acima de 70%. E se for de suspensão do contrato, ele paga tudo também. Uma coisa interessante é que tem muita gente se utilizando das benesses da medida provisória 944.
essa medida provisória ela concede um financiamento pelo BNDES para as empresas, esse financiamento para pagamento em folha. E nessa medida provisória também consta a garantia de emprego para os empregados. Aquele empregado que foi beneficiado pela folha, ele tem direito à garantia de emprego, ele não pode ser dispensado sem justa causa durante o período até 60 dias após o término aí desse contrato. Então, a gente tem de ter cuidado também com essas nuances que a lei dá, né? Com essas nuances que nós temos de ter esses problemas. Mas, em relação ao que está vindo aí, das alterações da medida provisória 936, eu vou falar aqui rapidamente. Primeiro, vai existir agora, se esse projeto de lei, a tendência é ser aprovado, ser aprovado na íntegra, certo? E nós vamos ter agora a possibilidade, se eu só ir aqui para esse artigo 6º, desse projeto de lei aqui que foi aprovado, só um instante, que é justamente o valor do benefício emergencial, aquele benefício o valor de cálculo do benefício emergencial, ele ficará agora entre um salário mínimo, ele não pode ser um montante inferior de um salário mínimo ou superior a 3 salários mínimos. O que isso significa? Quando você informar aquele empregado que tem remuneração variável e vai ocorrer uma redução de salário e de jornada, ou uma suspensão do contrato, o valor do benefício agora ele tem de ficar o mínimo de um salário mínimo e ele não pode ultrapassar de 3 salários mínimos. Aí, como é que eu vou fazer, então, para aqueles empregados que vão ter uma grande perda salarial? Aquele autoempregado que o benefício emergencial vai ficar atrelado ali à base de cálculo até 3 salários mínimos. Simples, o empregador pode, em anuência com o empregado, fazer um acordo individual e realizar um pagamento de uma ajuda de custo sem nenhum acréscimo, ela não tem natureza salarial. E ainda pode ser descontada, se for pessoa física ou empregador doméstico, inclusive até do imposto de renda, e se for pessoa jurídica, não vai haver nenhum desconto. Então, essa é uma novidade, essa limitação para 1 até 3 salários. Uma outra questão também, que o governo vai mexer, está no artigo 10 desse projeto de lei, que ele se refere agora à possibilidade da empregada gestante, ela tem direito à estabilidade gravídica, ou seja, eu posso fazer um acordo. Antes a gente estava com dúvidas se a gente poderia fazer um acordo de suspensão do contrato ou de redução de salário e de jornada de empregada gestante. Por que eu digo isso? Porque para o empregador, quando ela, no caso, se utiliza da licença maternidade, quem paga, no caso, esses valores vão ser o empregador e depois ele se ressarce pela Previdência Social, à exceção do empregador doméstico, no caso, que é um benefício previdenciário. Nós temos dúvidas em relação se a gestante poderia ser objeto de acordo de redução de salário e de jornada ou de suspensão do contrato até. Por quê? Porque aquela remuneração deveria ser arcada pelo empregador no valor integral do benefício. Pois agora vai ser possibilitado, e o que é que acontece? Se no curso da suspensão do contrato de emprego ou da redução de salário e de jornada, ela precisar se ausentar, no caso, devido à licença maternidade, ou seja, ela vai ter o bebê, ela estava grávida e estava gestante e teve a criança, simplesmente aí o benefício previdenciário, esse contrato de suspensão do contrato ou da redução de salário e de jornada ficará suspenso e ela gozará desse benefício previdenciário. E é até interessante que a garantia de emprego da empregada gestante, ela, em relação a esses contratos de suspensão ou de redução de salário e de jornada, ela só se inicia após o término da garantia de emprego da própria gestante, concedido na Constituição Federal. Então, a gestante aí vai ter uma super garantia de emprego quando ela retornar dos acordos de suspensão do contrato ou de salário de jornada. Então, eu recomendo que, se você não quiser, no caso, dar uma super garantia de emprego para a empregada gestante, que você simplesmente, o empregador, não faça esses contratos
de A esse propósito, doutor jornada. Jackson, a esse propósito, desculpe lhe interromper, Sim. tem sido recorrente o questionamento de empresários sobre Certo. a possibilidade da própria suspensão. Tem gente que até agora não suspendeu ou não reduziu jornada de uma gestante, achando que não poderia adotar essa medida, né? Mas só para ratificar que não há Perfeito. óbice, não há óbice algum. É. Né? Tanto verdade que aí se aplica o que você está bem pondo, que tudo bem, não há óbice algum e pode praticar. Se o praticar, essa garantia de emprego equivalente à suspensão, ela será um plus em relação à garantia de até 5 meses após o parto. Ou seja, só depois de lá é que ela vai Só contar, após 5 meses após o parto, que essa garantia é que começa a iniciar aquela garantia de emprego do contrato de suspensão que ela teve. Agora, essa garantia de emprego do contrato, tanto do contrato de suspensão como de redução de salário e de jornada, ela vai ficar limitada, no caso, ao período desses contratos que ela efetivamente participou, não é? Eu estava, a título de exemplo, se ela tinha um contrato de redução de salário e de jornada de até 60 dias e com 30 dias ela usufruiu da licença maternidade, quando ela retorna após os 5 meses, eu entendo que aí a garantia de emprego será só de 30 dias, porque foi o período efetivo de vigência do contrato, do contrato de redução de salário e de jornada. Eu acho que nós vamos entender dessa forma. Doutor Jackson, nesse ponto também tem uma pergunta que não surgiu aqui, mas que eu achei muito interessante que um dia desse fui indagado a esse respeito. Perfeito. A pergunta foi, no caso da gestante, que vai ter essa garantia, né? Eu apliquei a suspensão e ela vai ter essa garantia de emprego depois dos 5 meses após o parto. Perfeito. Eu posso, por exemplo, vamos dizer que eu tive suspensão por 30 dias. Eu posso, após 5 meses depois do parto, já pré-avisá-la de que depois de 30 dias ela estará demitida? Eu vou até antecipar qual foi a nossa posição. Por analogia, apliquei a ideia, só lembrando que, na verdade, a licença maternidade é de 120 dias, então ela volta ao trabalho normalmente 4 meses, né, após Perfeito. o parto, e a garantia de emprego é de 5 meses. Perfeito. E jurisprudencialmente já tivemos a consolidação de que não é possível pré-avisar logo após a volta da licença maternidade de que ela estará demitida já ao final do 5º mês. Perfeito. Então, por analogia, nós aplicamos esse entendimento, mas gostaria muito de lhe ouvir a respeito. Não, eu acho que o teu entendimento está razoável, tá tranquilo nesse aspecto aí, né? Só repetindo, ela retorna da garantia, ela retornou e está em licença e você? Não, veja, na verdade, vamos pensar o seguinte, vamos dizer que não tivesse essa questão da suspensão contratual, pandemia, etc. Perfeito. A empregada volta 120 dias após o parto, mas certo. A garantia dela é de 5 meses. Certo. Então, nós não podemos, quando ela volta dos 120 dias, fazer com que ela cumpra já aviso prévio trabalhado. Não, de maneira alguma. 5º mês. Não podemos. E aí, a pergunta que me veio foi o seguinte. Ok, e agora, se eu der 30 dias de suspensão, e aí ela vai ter mais 30 dias de garantia de emprego lá depois dos 5 meses após o parto. Eu posso, após os 5 meses, colocá-la em aviso prévio trabalhado? Eu acho que não. Eu acho que está incompatível. Desculpe, agora eu entendi o seu questionamento, porque ela teria ainda aquele período de garantia de emprego restante, né? Perfeito. Lembre-se que o aviso prévio é só posteriormente. Exatamente isso que a gente entendeu. Vamos em frente aqui. Continuo com o vídeo travado, Continua com o vídeo travado. Você não está tendo acesso nem a... Você não está tendo acesso nem a... acesso a tudo. Para mim está normal aqui. Veja que curioso. Então tá ótimo. Se para você tá normal, meu amigo. Eu espero que a minha imagem congelada não esteja aí muito feia. Mas tirando isso... Na verdade, aparecendo aqui, você não... Vamos lá. Uma outra questão que vai mudar é essa possibilidade do acordo individual escrito para suspensão do contrato ou redução de salário e de jornada, ele passa a ser para aqueles empregados
o governo aqui ele fez uma distinção, uma nova distinção. O acordo individual ou escrito, para aqueles empregados com salário igual ou inferior a R$ 2.090, na hipótese dos grandes empregadores com receita bruta superior a 4.800.000 por ano. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está limitando a possibilidade de acordo escrito para aquelas grandes empresas, né, até que recebem por ano 4.800.000. Uma outra questão é que contrato escrito para aquelas empresas que recebem menos de 4.800.000, aí fica aquele valor que possibilita o acordo escrito entre as partes até R$ 3.135. Então, é uma tentativa do governo para aquelas grandes empresas, elas vão ter um teto de R$ 2.090 para realizar acordos escritos de redução de salário e de jornada, ou de suspensão do contrato. Acima desse teto, só por acordo ou convenção coletiva de trabalho. É uma tentativa do governo aí de retomar a negociação coletiva nas grandes empresas. É também possível o acordo escrito para portadores de diploma de nível superior, que recebam o hiperempregado, que recebe salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência Social, que dá R$ 12.300. Então, ele pode formular acordo escrito. Uma outra novidade é que, na redução de salário de até 25%, você podia fazer por acordo escrito. E agora, se não houver perda salarial, se não houver a redução salarial, isso contado que o empregador paga e o que o benefício emergencial paga, você vai poder fazer, o empregador vai poder fazer também acordo escrito para redução de salário e de jornada, o que eu acho uma hipótese muito pouco provável, porque quando você faz esses acordos, óbvio, você quer redução de custos. Uhum. Você vai querer redução de custos. E o cálculo sempre vai se pautar lá naquele cálculo do seguro-desemprego. Sim. Que gerará uma diminuição quase que... Exato. Certa. Agora, uma novidade que não vai ser boa é que, com a reforma trabalhista, inclusive, houve uma facilidade de você realizar a rescisão. Você, pelo artigo 477 hoje da CLT, você fez a baixa no CAGED, entregou a carteira de trabalho com baixa, efetua o pagamento de verbas rescisórias em até 10 dias e estava encerrado, sem necessidade de homologação sindical. Nesse projeto de lei que vai para a sanção para a sanção do presidente da República, mas que já foi aprovado pelo Senado, no inciso 5, está me dizendo aqui que o pedido de demissão ou então o recibo de quitação de verbas rescisórias só será válido quando feito com assistência sindical. Então, o governo simplesmente está ressuscitando a assistência sindical, a homologação sindical para fins do término do contrato de emprego nesse período, relacionados aqui a esse período aqui do Covid. Pois é, algo que me parece que... A lei fala aqui, só um instante, o pedido de demissão, o recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho firmado por empregado só será válido quando feito com assistência sindical. Então, eu entendo aí um retrocesso, até porque está tudo fechado devido à pandemia. Como é que você vai? O empregador vai agora, no ato de rescisão, você vai encontrar um sindicato aberto para você poder homologar? Quer dizer, algo que já foi superado desde a reforma trabalhista de 2017. Eu não vejo aí com os olhos. Eu espero que o presidente, no caso, ele vete. Nesse aspecto. É a esperança que temos também, porque comungamos ipsis literis com sua fala. Nós já tínhamos avançado nisso, já há 3 anos. O momento requer justamente uma desburocratização, uma simplificação de procedimentos. Estamos todos ainda sob medidas de restrição. De fato. Quer dizer, não consegui, sinceramente, entender qual foi o propósito do Congresso Nacional a trazer esse ponto de volta, essa ressuscitação realmente não está clara. Desculpa te interromper, vamos aguardar se vai haver veto. Uma outra situação é que ele cria uma garantia provisória de emprego para o empregado,
com deficiência. Fica vedada a dispensa sem justa causa do empregado com deficiência. E aí, uma criação, novamente, mais uma dor de cabeça, no caso, para o empregador. Vamos ver se isso vai ser vetado, né? Essa situação. Rapidamente aqui, eu tenho mais algumas outras, que eu preciso falar ainda sobre outras. Precisamos conversar aqui, refletir sobre outras coisas. Mas só algo mais que eu separei aqui, só rapidamente. Perfeito. 22. Enquanto você está procurando, eu Pronto. só queria ressaltar aqui que teve uma fala aqui da Clarissa. Certo. Foi interessante o ponto que ela trouxe, que é uma previsão na convenção dispensando a homologação, né? E aí a gente tem que ter uma certa atenção, porque a convenção vai ser anterior, obviamente, a essa disposição. Se ela não for vetada pelo presidente, talvez incida naquela hipótese que a 927 já trazia, quer dizer, agora me fugiu se foi a 927 ou 936, mas quanto à possibilidade dos acordos coletivos serem adequados a essas disposições quando mais favoráveis, ou as partes entenderem. Tanto a 927 como a 936, elas trazem. Um abraço aqui para... Minha esposa aqui já mandou um abraço, Carol Mindelo, Júpiter Show, também aqui entrou na nossa live. Magno e os inúmeros advogados. Desculpa eu não ter falado, porque a gente tem muita coisa aqui para conversar e temos aqui mais algumas outras novidades. Por favor, doutor Jackson. Dentre as quais a empregada gestante, inclusive a doméstica, se ela não se enquadrar na situação do benefício emergencial, ela pode participar do programa emergencial, tanto a gestante, inclusive a doméstica, ela pode participar do programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Mas isso aqui eu acho que eu já conversei, o salário e maternidade. Pronto, eu tenho outro interessante, é que a previsão pelo cancelamento do aviso prévio, dos avisos prévios em curso, sem nenhum ônus para as partes. Se você estava dispensando o empregado, pode haver, no caso agora, de comum acordo, o cancelamento do aviso prévio. É uma possibilidade aqui que a nova medida que o projeto... foi uma novidade também. O projeto de lei aqui está albergando e foi aprovado pelo Congresso. Uma outra situação aqui, que eu separei para vocês, para a gente debater, né? Como a gente está chegando aqui ao nosso tempo, doutor Jackson, e tem sido aqui vários os clamores para que a gente derrube a live. A live, encerrar e porque eu preciso falar, nós precisamos refletir sobre o que é que o empregador pode fazer em relação aos contratos na Justiça do Trabalho que estão em curso. Será que ele pode suspender os contratos que estão sendo pagos? Será que ele pode repactuar? O que é que ele pode fazer em relação aos contratos trabalhistas que já foram homologados e agora ele não tem mais condições econômicas de pagar? Como é que nós estamos tendo isso? O que é que ele pode fazer? Eu acho que isso aí é interessante e o nosso público aqui merece uma reflexão sobre isso, né? Com certeza. Nós temos mais uns 3 minutos aí. Não sei se você acha que consegue antecipar aí mais alguma coisa das novidades? A pactuação de empréstimos vai ser concedida aí uma linha de crédito para repactuação de empréstimos, tanto para aquele empregado que tinha desconto de salário em folha, como aquele empregado que foi dispensado do emprego e ele vai ter carência para pagar esses empréstimos e vai ocorrer uma novação da dívida. Ele sai, no caso da garantia da empresa, e ele vai ter outras garantias. Então, isso aí o governo está prevendo esses contratos de inovação com os bancos e, basicamente, de interessante é isso. O que me preocupa é essa possibilidade agora deles terem ressuscitado um morto, que é a homologação sindical para fins de pagamento de verbas rescisórias. Eu acho que se isso for levado à frente vai ser um desastre, né? Com certeza. Eu só assim, reforçando esse ponto que eu achei também muito importante quando eu li, então deixar claro que as pessoas com empréstimos, financiamentos, descontos de cartão de crédito em contra-cheque, né? Então, o projeto aprovado, ele traz justamente essa questão da proporção
As instituições financeiras, elas têm que Olha, fazer uma redução proporcional são ao 19 corte do salário, né? Vou lhe interromper. É melhor você terminar essa. Vamos derrubar e a gente volta aí, conto com todos que estão nos assistindo de volta aqui nesse segundo bloco. Tá bom? Consegui. Agora tá me vendo bem? Graças a Deus. Rapaz, que bom. Eu estava preocupado, viu? Se eu estava pagando muito mico. Mas vamos lá, quer dizer, já temos aí, já retornou uma parte. Eu acho que um quarto das pessoas retornaram. Perfeito. Mas vamos lá. A gente fala rapidamente aqui sobre algumas alterações. Eu tenho mais 3 para falar. E aí a gente fala sobre os acordos trabalhistas, essa nova visão da Justiça do Trabalho. E aí a gente faculta para perguntas, pode ser? Com certeza, vamos lá. Tá. Olha, dentre as novidades também que o governo está planejando, o artigo 28 do projeto de lei aqui, que foi aprovado pelo Senado, é que tanto para o empregado, incluindo o doméstico, que não conseguir ter acesso ao benefício emergencial, ao BEPER, ou seja, não existe acordo escrito entre ele e o empregador, ele não conseguiu, ele vai ter, por parte do governo, o pagamento, ele fará jus a um benefício emergencial no valor de R$ 600 pelo período de 3 meses, contados da data da dispensa. Então, era aquele mesmo benefício que eles deram para o empregado, o intermitente. Sim. R$ 600. Então, o que é isso? É o governo, novamente, o Estado ingressando. Lembrem-se que as pessoas que não estavam na área de trabalho, no caso, não eram empregados, eles tinham direito àquele benefício que já estava sendo pago pelo governo. Mas, nesse caso aqui, são empregados que foram dispensados, que não conseguiram o benefício emergencial e vão ter direito, fora o pagamento da rescisão contratual, a esse auxílio de R$ 600 pelo período de 3 meses, contados da data da dispensa. Eu achei interessante, inclusive cumulando, talvez até com o seguro-desemprego, né? Uhum. Uma outra situação, só para a gente encerrar esse tópico, é que vai haver alteração, no caso, o artigo 486 da CLT, a medida provisória está dizendo que ele não se aplica. O que é que o 486 fala? É que qualquer alteração no contrato de trabalho não pode ser maléfica ao empregado. Nesses casos de tempos de força maior, de pandemia, é razoável que tomamos medidas extremas que, para a fim de se preservar aquilo que mais precioso o empregado tem, que é o seu emprego. Então, o 486, no caso, ele está sendo uma previsão expressa aqui que ele não vai ser aplicável. E nós temos alterações nos artigos 457 e 458, que qualquer pagamento agora in natura, de qualquer espécie, ele não terá, no caso, essa natureza salarial. Não é pagamento, é o fornecimento. Isso aí o governo reforça novamente quando ele fala em cupons, cheques, cartões eletrônicos, destinado à aquisição de refeições ou gêneros alimentícios. Se tiver essa destinação, não é tributável, não vai ter efeito de contribuição previdenciária. É uma forma que se encontra que aquele empregador que quer auxiliar o empregado com uma cesta básica, com algum gênero desse, ele possa, sem ter a possibilidade depois de cobranças na Justiça do Trabalho, evidenciando que aquele valor seria, né, um salário in natura. Além de uma desoneração também, né? Porque aí cessa qualquer possibilidade de discussão de incidência de contribuições previdenciárias, por exemplo, sobre isso. De fato. Etc, né? Depois nós tivemos um aspecto bem específico para a Justiça do Trabalho, acho que só interessa para advogados, que é a modificação do artigo 899, que é a possibilidade de você trocar o depósito recursal por seguro ou fiança bancária, né? Contrato de seguro ou fiança bancária, sem a possibilidade daquela complementação de 30%. Ademais, nós vamos ter alterações na lei previdenciária, no 8.213/91, muito específicas em relação às alíquotas de recolhimento dos contratos de suspensão do contrato e de redução do salário de jornada. Então, em síntese, são essas as alterações que irão ser discutidas, irão para a sanção presidencial, porque o projeto de lei 15/2020 já foi aprovado pelo Senado.
Agora, Uhum. mudando um pouco a discussão, lembrem-se, nós estamos aqui para conversar sobre o que aquela legislação trabalhista permite. Eu acho que a gente já bateu muito papo sobre os contratos em curso, né? Sim. O que é que a gente pode fazer, aquela questão da interrupção, reflitam, a redução de salário e de jornada, falamos a grosso modo, a suspensão do contrato. Mas, nesse caso, temos uma outra questão também. E os acordos que foram homologados na Justiça do Trabalho, que no passado, E que estão com seu, né? Pagamento em estão curso. com pagamentos vigentes e o empregador se vê nessa impossibilidade de pagamento. O que é que ele pode fazer? O que é que seria lícito para ele fazer? Vamos discutir aqui algumas saídas. Uma primeira saída, que eu já descarto, é simplesmente você entrar com a petição alegando a teoria da imprevisão, do artigo 317 do Código Civil, e querendo a redução do acordo, por base nessa teoria. Por quê? Porque pela teoria da imprevisão, que é um fato de força maior, que era inimaginável para o empregador, você pode enquadrar, mas para enquadrar na teoria da imprevisão, há de ter uma onerosidade excessiva no contrato, ao ponto que leve ao empobrecimento de quem está pagando e ao enriquecimento, no caso do credor. E, nesse caso, a gente sabe que os acordos trabalhistas não vão levar a enriquecimento do credor, que, no caso, é o empregado. Então, eu não aplicaria essa teoria da imprevisão como fundamento para reduzir parcela de acordo trabalhista. Eu também não aplicaria o artigo 393 do Código Civil, que ele simplesmente vai pela aplicação de força maior pelo não cumprimento da obrigação. Uhum. Não seria esse um caso razoável, porque a gente tem de partir na justiça, levando em consideração os acordos que foram homologados, que eles têm força de coisa julgada. São decisões. Então, se são decisões, elas têm de ser cumpridas nesse caso. Já que tem de ser cumpridas, a melhor saída que eu dou para o empregador que está nessas condições é a repactuação. É ele tentar um acordo direto com o empregado ou o advogado do empregado e tentar uma audiência de conciliação, ou então, se ele não conseguir esse contato direto, uma audiência de conciliação na Justiça do Trabalho, até por videoconferência pode ser realizada, e tentar repactuar. Uma outra situação que eu acho interessante, e essa prevista em lei, ele pode se utilizar do artigo 413 do Código Civil para fins de pagamento das parcelas em atraso. Nesse caso, para que não incida a multa prevista no acordo. Explico. Nós já utilizávamos esse artigo, inclusive, antes da pandemia. Geralmente, você, na Justiça do Trabalho, quando homologa-se acordos, são acordos longos, 3, 4 meses, 5 meses. E com datas específicas, se você não paga numa data daquela, todas as obrigações se vencem, o empregador, no caso, sofre uma multa de até 100% do restante do valor adimplido, não adimplido. Nesse caso, levando em consideração a alegação da força maior, das dificuldades econômicas, você pode conseguir um atraso justificado no pagamento dessas parcelas. E aí seria visto com bom grado pela Justiça do Trabalho, você atrasar 5, 10 dias, justificando que é em decorrência da pandemia. Isso é perfeitamente plausível pelo artigo 413 do Código Civil, e eu não acho aí maiores problemas de se aplicar. Sobre aquela alegação... Deixando claro, seria esse ponto para o afastamento da penalidade. Né? Isso então, serve para aqueles empregadores que ou iniciaram ou estão com dificuldades de pagamento. Agora, o não pagamento, o simplesmente não pagar por alegação de força maior, é complicado essa situação, porque eu tenho um outro lado. Então, nesses casos, eu recomendo a repactuação, um novo acordo direto. É mais seguro, é mais razoável, porque ainda não existe uma uniformidade da Justiça do Trabalho em relação a esse tema. Então, você vai ter alguns juízes de trabalho que vão aceitar essa alegação de força maior e, de ofício, podem acolher o argumento da empresa e determinar. Mas lembrem-se que o empregado ele tem o direito também, já que faz parte de coisa julgada, de questionar aquele ato judicialmente. E aí teríamos um problema, né? Pois é razoável ainda que fosse...
ainda que fosse, doutor Jackson, uma petição conjunta entre as partes, concordando, por exemplo, com a suspensão ou a postergação do cumprimento daquelas parcelas, né? Então, assim, Perfeito. não precisa também ser nada tão complexo, não necessariamente tem que haver enfim, a audiência em si. As partes podem anuir, podem dizer, Sim, olha, trouxemos aqui essa realidade, concordamos em postergar isso por 90 dias e estamos perfeito. aqui de comum acordo peticionando. Também acho. Razoável. Mas é uma questão que nós estamos enfrentando muito agora. Uma outra situação de realidade para empregado, para empregadores, nessa época que eu vislumbro é essa, né? Que possibilidades essa legislação trabalhista que está em curso, ela prevê. E nesse caso do acordo, eu tenho isso, essa possibilidade de repactuação, que é sempre, esse acordo não é feito, ele pode ser alterado, e essa questão aí da multa. Nós podíamos franquear para alguma pergunta, se assim tivesse, né? Se você Já quiser vamos fazer. deixar franqueado, mas e aí É. eu tenho uma pergunta, enquanto o senhor vai respondendo, aí o Perfeito. pessoal vai formulando aqui os questionamentos. Eu sei que é uma pergunta delicada e tem uma carga de subjetividade muito grande, mas há uma angústia que parte aí não só do empregador, mas das personagens todas das relações de trabalho, quanto a como está enxergando, como é que a Justiça do Trabalho está sentindo tudo isso. E o senhor, como magistrado, integrante aqui do TRT da 19ª Região, a gente gostaria, claro, eu não estou trazendo nenhum caso concreto, né? Lógico. A situação como é que o senhor tem sentido no meio, né, da magistratura aqui da 19ª Região, a tendência dos magistrados para esse período aí, do que aí nos resta de pandemia e o pós-pandemia, né? Porque as pessoas têm perguntado, não é possível que não vá haver uma sensibilidade de todas as personagens, inclusive o Ministério Público, a Justiça do Trabalho, enfim, há muito essa fala. Como é que você tem sentido isso aí no seu dia a dia, com seus colegas, enfim? Isso é uma possibilidade. O que é que está havendo agora no momento? Eu acho que está havendo uma ressignificação da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, que era outrora tão criticada por alguns e que estava perdendo, no caso, sua importância, essa questão ela volta a ser tema do dia. Quando eu falo de ressignificação, é porque nós temos várias ações coletivas que estão protegendo, no caso, empregadores em atividades de risco referentes ao Covid. Eu mesmo tive decisões, homologuei um acordo com o município de Maceió nesse sentido. Nas ações civis públicas, inclusive, os valores que estão sendo objeto de negociação, eles estão sendo revertidos em prol da sociedade para o combate ao auxílio, no caso, o combate ao Covid. Mas em termos específicos, em relação ao empregado, aquele empregado e empregador, como é que a gente vai ver, né, no caso concreto, tirando a questão coletiva, como é que a gente vê essa situação? A Justiça do Trabalho, no caso, eu falo, é difícil falar pelos outros colegas, mas o que eu tenho sentido é muita compreensão em relação a esse momento vivenciado, porque nós nunca esperávamos, tampouco, especialmente os empregadores, que esse período essas medidas que fossem tomadas fossem medidas que, apesar de protegerem a nossa saúde, fossem medidas tão drásticas e medidas que, inclusive, estão se perdurando com o tempo, né? Estão alongadas. Então, aquele oxigênio do empregador está começando a faltar ali. Os empregadores estão sendo obrigados, muitos deles, alguns estão fechando as suas portas, inclusive os setores mais afetados aqui de Alagoas, o setor do turismo, está tendo um alto número aqui de demissões, e a convenção coletiva de trabalho deles, que foi feita nesse período de pandemia, que está auxiliando um pouco. Então, a Justiça do Trabalho vê com compreensão esse aspecto. Eu acho que a maioria dos colegas vai ser sensível a essas questões, a esse enfrentamento da causa com os olhos mais humanizados. Na verdade, eu posso dizer com equidade, a julgar a causa com equidade. Equidade não no sentido romano, que é aquele sentido que está previsto em leis, seria julgar
Julgar com equidade seria o sentido grego, é você julgar com justiça, é você temperar o rigor da lei e aplicar ao caso concreto, levando em consideração a situação das partes. Eu acho que isso vai ser levado em consideração. Aqui em Alagoas, nós temos uma tendência, nós somos heptacampeões em conciliações. É uma característica da Justiça do Trabalho alagoana, essa inclinação pela realização de conciliações. Eu acho que não vai ser diferente quando nós retomarmos as audiências presenciais e que o grande número de ações envolvendo o tema Covid-19, envolvendo esse período aqui de pandemia, vão surgir. Porque é interessante, elas estão, no entanto, estão no início represadas. Eu tenho pego ainda muito poucos casos, mas eu sei que certamente teremos aí um crescimento de demandas trabalhistas e elas serão analisadas com muita razoabilidade, eu acredito. Com muito assim, alento, é um alento, é um conforto que a sua fala nos traz, Jacques, e aí eu falo nos traz no sentido de, porque integro, né, a entidade associativa aqui de representação do comércio em Maceió, sabido que a minha advocacia, por exemplo, na Justiça do Trabalho, é muito voltada para a parte empresarial, e não tenha dúvida que essa demanda ela ainda está muito retida, digamos assim, porque a gente está no período das suspensões contratuais, agora já adentrando aí nas reduções, há uma expectativa, eu até, desculpe, às vezes eu fico aqui olhando para a minha lateral, só para deixar claro, eu não podia perder, eu não podia falhar nesse compromisso aqui, o senhor sabe o quanto eu sou apaixonado por esses debates, mas aqui ao meu lado está rolando uma reunião de que eu ainda estou dentro dela, com o governo do Estado, Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública, enfim, várias secretarias de Estado estão aqui acontecendo via Zoom, aqui no meu outro aparelho, desde as 16 horas, porque muito se está discutindo sobre essa retomada acontecer a partir do dia 22 ou não. E aí, a gente, assim, rapidamente, só para contextualizar, porque tem muito a ver com o que a gente está conversando, o Estado já perdeu o equivalente a um mês de arrecadação integral, né? Foram mais de 400 milhões, né, de reais. A situação do município de Maceió é muito similar, teve uma perda de 130 milhões na sua arrecadação. Houve uma reposição por governo federal? Houve. No caso do Estado, dá menos de 200 milhões a curto prazo, virão, né? Menos de 200 milhões, então não há reposição sequer da metade. Para o município, a realidade é mais ou menos por aí, dos 130, haverá uma reposição de 60 milhões. Então, todas essas questões nos geram um cenário de muita incerteza, né? O Brasil hoje já é o país que mais tempo ficou nas medidas de restrição, né? Nesse nível de restrição que a gente tem. Então, nem Estados Unidos, na parte de Nova York, adjacências, ficou tanto tempo parado, né? Claro, eu não estou trazendo aqui as razões de cada situação, só estou dizendo que é um fato e que, em razão desse grande tempo de paralisação, nós temos aí consequências econômicas seríssimas, né? E os próprios secretários de Estado puseram aqui nessa reunião, que ainda está acontecendo, que uma recessão econômica severa, ela pode ser ainda mais danosa do que uma pandemia como essa, né? Então, assim, a gente tem que ter muito bom senso, muito equilíbrio nesse momento, e a gente não tem dúvida, infelizmente, que há uma tendência de litigiosidade após o retorno, né? Talvez, infelizmente, demissões sejam inevitáveis, né? Só trazendo alguns números breves também aqui, já foram mais de 10 milhões de acordos individuais de suspensão e redução de jornada. Então, enfim, há um cenário muito fértil para uma litigiosidade. Sim. Espero eu que essa litigiosidade seja brevemente resolvida, principalmente com essa característica formidável do nosso TRT 19ª região de conciliar,
seus feitos e que haja um equilíbrio também entre as partes, né, da relação de emprego, e entender que todos nós somos partícipes, infelizmente, dessa pandemia. Todos nós estamos perdendo, ninguém está ganhando, é danosa para todos. Então, assim, era só uma contextualização que eu queria trazer, e a sua fala traz um grande conforto. Teve uma observação aqui anterior que foi trazida, eu não vou deixar. Cheguei aqui, ao Bruno Brandão. Eu tenho também aqui do Heraldo Marques. Perfeito. Enaldo Marques. Enaldo Marques é um grande amigo, diretor também da Associação Comercial de Maceió. Ele é proprietário da Graf Marques, uma empresa de muitos anos aqui, sólida e que tem uma política também de atenção ao valor humano que ele tem lá, né? Os funcionários, enfim. Realmente é uma figura, eu agradeço aqui, Enaldo, por estar participando conosco. O Bruno, ele traz uma questão, resumidamente, ele pergunta se seria recomendável, nesse cenário aí, em que há muitos empregados com essas questões de acordo, suspenso, por aí vai, se os acordos coletivos não seria de bom tom que o MPT, o Ministério Público do Trabalho, fosse chamado a participar, ou que fossem, enfim, fossem firmados ou tratadas essas questões no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Posso responder? Por favor. Olha, aqui, se as partes são legitimamente capazes para fazer um acordo, uma convenção coletiva de trabalho, e nós temos aqui um exemplo da convenção coletiva de trabalho feita para o segmento de bares, hotéis e restaurantes, que foi uma convenção coletiva única, ela foi feita nesses tempos de pandemia, e ela previu, por exemplo, a hipótese de parcelamento da rescisão contratual após o pagamento da última parcela do seguro-desemprego. Como se trata de convenção coletiva de trabalho, firmada autonomamente entre o sindicato da categoria econômica e o sindicato da categoria profissional, no meu entender, a rigor, não haveria esse preciosismo do ingresso do Ministério Público do Trabalho, até levando em consideração a autonomia, no caso de ambos os sindicatos. Quem quisesse dar mais legitimidade ao empregador que queira, o sindicato, também não há óbice que eles ingressassem, mas a rigor, sendo bem sincero, não seria necessário. Nesse caso... Só tentando complementar um pouco, doutor Jackson, o que acontece, a gente que acompanha, né, faz essa advocacia e as negociações sindicais também há muitos anos, por vezes a gente não se depara com uma entidade sindical obreira que entenda exatamente o momento, né, as peculiaridades do momento. Nesses casos, em que pese uma mediação não do ser Ministério necessário, pode haver uma mediação coletiva, né, um processo de mediação, sim, instaurado lá no âmbito do Ministério Público, né? O Ministério Público está muito atento a essas questões. Houve situações, inclusive, de cobranças de taxas assistenciais ou algo do gênero, naquelas hipóteses em que a medida provisória previa a necessidade de norma coletiva ou de acordo coletivo para a suspensão contratual, né? Enfim, ou para a redução de jornada em determinados patamares. Então, assim, essas situações a gente viu que o Ministério Público, de fato, como não poderia deixar de ser, não compactuou com isso. Eu entendo a pergunta, desculpa te interromper, a pergunta do Bruno Brandão, você partindo de uma hipótese ideal, onde você tem um sindicato de categoria econômica bem intencionado e vice-versa. Foi o que aconteceu no sindicato, na Convenção Coletiva dos Bares, Hotéis e Restaurantes. Perfeito. Uma das cláusulas, o que é razoável. Mas eu concordo com você. No caso, se existe um entrave na negociação, um entrave esse negociável, a má vontade de um lado, a intervenção do Ministério Público sempre é bem-vinda. Perfeito. Mas se não for necessária, essas duas partes estão fluindo, né, até pela agilidade. Necessidade nenhuma. Aí eu não vejo aí eu vejo que eles podem caminhar com as próprias pernas, seria razoável. Uma pergunta Podemos aqui do Enaldo, ir aqui para a pergunta aqui do Enaldo? Sim. Doutor Jackson, uma colaboradora pode fazer. Redução em 50% da carga horária e detecta uma enfermidade e precisa de afastamento.
após os 15 dias, já poderia entrar para o INSS? Pela Lei 8.213/91, sim, né? Nesse caso, Normal, né? mal, Na verdade, a única variante que ele está trazendo é o fato de estar com redução. Mas sim. segue Nesse o jogo caso, normalmente. segue o jogo normalmente. Há um comentário aqui do Wagner Mendes, mas não entrou mais de 1,5 bilhões no Estado, vindo do governo federal, considerando o Bolsa Família sem ela deve ser mais de 800 milhões. Sim, há uma distribuição, né? Isso inclusive foi aprovado aí por lei. Há um número, não tenho esse número agora aqui exato, né, para o estado de Alagoas, seria Perfeito. bem maior, inclusive, que, salvo engano, era na ordem de 416 milhões, mas isso ainda há de ser cumprido, existem etapas, enfim. Em relação ao benefício emergencial, aliás, desculpe, ao auxílio, Auxílio né? emergencial. Então, em relação ao auxílio, eu não sei se eu fico triste ou feliz com a informação de que em Alagoas 34,3% da população recebeu. Se por um lado isso é um acalanto para essas famílias talvez muito necessitadas, partindo do pressuposto de que todas elas de fato preenchem os requisitos, nós vivemos um estado de miserabilidade do ponto de vista financeiro Sim. né, expressivo, porque mais de um terço da população de um estado preencher os requisitos para o recebimento do auxílio, realmente isso é um indicador muito negativo, né? Bom, deixa eu ver aqui se eu perdi, como eu voltei aqui. Vamos ver agora se tem mais alguma outra. Eu não vi. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, inclusive com essa questão da conciliação, você me perguntou o espírito, que eu acho que você que inclusive milita na Justiça do Trabalho muito, doutor Alessandro, eu acho que você já deve ter percebido que esse mito que é a Justiça do Trabalho, eu entendo como mito, que é aquela justiça que está ali para beneficiar uma das partes em detrimento de outras, que ela irá, no caso, somente prejudicar o empregador, que ele já entra perdendo. Eu acho que eu, que sou magistrado há 20 anos e tenho uma postura que o senhor bem conhece, assim como de alguns colegas, eu não vejo aí por esse lado. Eu vejo o contrário. No meu caso, eu vejo a única instituição onde você, um provável devedor, no caso o empregador, tem um débito de 100% e pode fazer um acordo com a redução de até 60%, 30% do seu débito, e parcelado, sem juros de mora e correção monetária. Acredito eu que, mais do que nunca, quando eu falo em ressignificação da Justiça do Trabalho, é um bom momento para, após essa pandemia e com a enxurrada de ações que teremos, nós testarmos novamente essa situação, né? Que iremos julgar, procuraremos julgar com equidade e com justiça. Não, Obviamente, perfeito. Vou ter empregados equivocados, vou ter empregadores equivocados, mas faz parte do jogo. Mas não significa parcialidade, pelo contrário. Então, eu acho que nesse período, a Justiça do Trabalho está sendo muito possível, sim, essa situação dos empregadores. Não são raras as vezes que inclusive essa homologação de acordos, etc., está levando em consideração. Agora, só um tópico que me faltou, se porventura o empregador, o advogado, ele for levar um tópico de redução do contrato, ou redução do parcelamento do acordo, ou redução até do valor do acordo, requerendo, inclusive, uma repactuação, um novo acordo, que ele comprove, não basta só falar, que apresente alguma situação concreta, né? Demitir tantos empregados, tive de diminuir aqui minha folha, pelo menos que seja razoável nesse sentido, não uma mera alegação. Pode até parecer um fato público e notório, mas é razoável que se tenha esse cuidado. A gente tem que ter o cuidado de, não sob o aso de estarmos numa pandemia, que ela sim é fato público e notório, entender que toda e qualquer alegação também seja fato público e notório. Até porque nenhum magistrado, nem nenhuma das partes, a não ser a própria empresa, dado o pleno acesso aos números e ao efeito dessa pandemia sobre
fato. sobre as suas finanças. Então, é muito pertinente, assim, muito bem colocado na sua fala, e eu sempre defendi muito essa linha. Eu nunca arguí absolutamente nada neste sentido que não fosse fazendo prova robusta daquela situação, né? Às vezes existe até uma situação, é uma exceção na prática, no processo de trabalho, mas plenamente permitido. Por exemplo, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao empregador. De Né? fato. Agora, ao empregador não é dado simplesmente chegar e dizer, olha, estou em crise por conta da pandemia, me conceda os benefícios. Lógico. Né? Traga todos os seus documentos oficiais contábeis que mostrem a sua situação. Qual é o problema? Ah, não, eu não quero... esses números não seriam adequados que eles se tornassem públicos. Peça o segredo, o sigilo, né, a respeito, enfim. Então, foi muito bem observado, muito bem observado. Olha, por fim, para finalizar, eu só tenho aqui fazer um convite aqui para os nossos ouvintes que assistam amanhã vai ter uma palestra muito boa sobre imóvel é mais negócio, simplesmente feita por Ricardo Amorim, o maior economista do Brasil, dos 100 maiores influências do Brasil nesse momento. Ele tem mais simplesmente 2,5 milhões de seguidores no Insta, o Ricardo Amorim. E vai ser amanhã, às 17 horas, no site imovelemaiznegócio.com.br. Vai ser uma live. Está sendo promovida, no caso aqui, pela Record. Perfeito. Nós temos tempo aí para mais uma pergunta, doutor Jackson? Essa deixa foi pedida aí pelo Wagner. E está sendo deixa aqui, já que nós estamos encerrando, né? Eu acho que falamos aqui. É difícil a gente colocar tudo em tão pouco tempo, essas possibilidades. Mas eu acho que procuramos ser exaustivos, eu acho que falamos sobre o que está vindo aí, o que vai ser discutido amanhã, que é esse projeto de lei pela sanção do presidente da República, e essa questão dos acordos que realmente está afligindo os empregadores. Sem sombra de dúvida. Tem uma última pergunta aqui, dá tempo, não? Hã? Desculpe, cortou aí, mas dá tempo para uma última pergunta? A gente tem uma pergunta aqui de Mariana. Não, o moderador, o senhor é que manda. Por favor, o período que o funcionário estiver com redução salarial para questões dos cálculos do 13º, a média será feita com base nesses salários reduzidos também? É a pergunta dela. Excelente. Eu estava até refletindo sobre isso hoje. Esse período de suspensão, ele é levado para fim de contagem de férias, mas ele não é levado para fim, no meu entender, para fim de contagem do 13º. De pagamento de 13º. Ele não é levado, porque é um período de suspensão do contrato. Para fins de férias, ele porque o período de suspensão o período de suspensão necessário para a perda do direito aquisitivo às férias é no mínimo 6 meses. É mais de 6 meses. Uhum. Mas, nesse caso, em específico, não, porque o contrato de suspensão dura 2 meses, vai até 60 dias. Então, para fins de 13º, respondendo a pergunta dele, não vai ser levado em consideração esse período, que foi um período de suspensão do contrato de emprego. Doutor Jackson, sempre um prazer enorme participar dos debates enriquecedores. Aqui não foi um debate, foi uma aula que eu fiz, na condição de espectador. Realmente, assim, é uma iniciativa aí da Record que, como eu disse lá no início, tanto louvo, como nós terminamos levando também para o âmbito da Associação Comercial de Maceió. Está sendo encabeçada lá, se me permite também essa deixa, está sendo encabeçada lá pelo Noaldo Dantas, é um grande consultor aqui, é uma pessoa com formação fora, em multinacionais, enfim, e que já está de volta aqui a Alagoas há uns bons anos e muito conhecido no meio empresário. E Noaldo sempre tem trazido pessoas de características multidisciplinar. Eu fui um dos entrevistados, numa delas, na parte jurídica. Depois também houve vários outros, houve na parte de economia, de planejamento, na parte de saúde da família, saúde mental nesse período. Então, também convido aos senhores que normalmente são as segundas e quintas, portal Cada Minuto, tá? Que está transmitindo.
Então, assim, queria agradecer aqui a Record pelo convite, a você também, doutor Jackson, tanto pela participação no convite, como pela noite aqui engrandecedora. Como disse, estou aqui, vou voltar, estou vendo que aqui está concluindo, está em fase final, para a nossa reunião lá com o governo, mas não podia deixar de estar aqui, né? Esse compromisso nosso com o meio empresário, com o direito do trabalho, é algo que é inarredável para nós. Então, queria lhe agradecer muito. Trouxe muitas alternativas, a gente está tendo um feedback aqui, muitas pessoas parabenizando, inclusive o doutor Jubson Shoa, estou aqui, tô vendo o Wagner também passando aqui várias vezes e parabenizando. Enfim, Perfeito. então foi uma noite de muita contribuição. Agradeço demais e a todos que nos ouviram também, nos acompanharam. Da minha parte, você não foi o moderador, você foi um dos expositores também. Muito obrigado, meu amigo. Você foi muito gentil em aceitar o nosso convite. E foi uma noite de ideias, foi uma noite de reflexão, foi uma noite de descobertas, eu achei. Aquela questão do banco de horas com a redução. Vou refletir sobre ela hoje à noite. Reflita também. Com carinho, com carinho. De fato. E é sempre um prazer estar contigo, debater com você. Acho que é o nosso segundo encontro nesse sentido. E muito obrigado por dispor do seu tempo. Não é qualquer um. Eu me sinto honrado pelo fato de você estar aqui e estar numa reunião ao mesmo tempo. Não só eu, os nossos ouvintes que participaram aqui da nossa live. Então, sendo breve, muito obrigado, doutor Alessandro. Obrigado ao Wagner, no caso, também por ter nos trazido. Eu acho que demos a nossa contribuição nessa questão trabalhista. E qualquer coisa, nos procurem, podem entrar em contato conosco. Eu tenho meu site lá, no Insta, Rotinas Trabalhistas, onde também dou dicas desse período, de como enfrentar esse período aí de pandemia, dicas trabalhistas. Servem tanto para advogados como para empregados e empregadores. E eu acho que podemos dar por encerrada a noite, né? Com certeza. Eu ia dizer isso. Quem não acompanha ainda, que acompanhe lá o Rotinas Trabalhistas no Instagram, né? E nós também sempre franqueamos os nossos Instagrams pessoais aqui. Quem quiser também mandar um direct, a gente está à disposição lá. Essa Perfeito. dupla aqui ainda vai trazer, espero eu, muita coisa aqui para vocês. Tá bom? Sim. Um forte abraço. Todos fiquem com Deus. Uma boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau. Até logo. Olha.